Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal Tricolada, o canal da família Tricolor. Rapaziada, esse vídeo aqui é para a gente trocar uma ideia, a gente conversar aí sobre o possível substituto do Evanilson nesse jogo contra o São Paulo. Então vamos lá, o Evanilson recebeu o terceiro cartão amarelo, não pode jogar contra o São Paulo na próxima rodada. Então surgiu uma vaga de 9 do Fluminense, de centroavante, para esse jogo contra o São Paulo, é um jogo importante. No elenco, 9 centroavante, nós só temos o Fred. Então eu trouxe umas outras peças do elenco que podem muito bem fazer essa função, além do Fred, jogar de 9 ou de falso 9, e a gente vai conversar sobre esses jogadores aqui nesse vídeo. Outras opções além do Fred para jogar nesta partida importante contra o São Paulo no Morumbi. Então vamos conversar no vídeo, você deixa nos comentários o que você acha, qual o seu nome favorito. Tem aqui na aba comunidade no YouTube uma enquete sobre esse tema. Então vá lá, faz o seu voto, que será muito interessante a gente saber a opinião de vocês. Então vou começar pelo John Kennedy. Vocês, não sei se vocês perceberam, o Luiz Henrique ele pulou algumas etapas de alguns jogadores no elenco, principalmente o Pacheco. Quando ele começou a receber sondagens de clubes europeus, o Fluminense colocou o Luiz Henrique mais vezes dentro de campo. E a gente percebe que há um jeitinho de vitrine aí surgindo no Fluminense de colocar esses jogadores da base, quando são especulados, na vitrine, que é o quê? Dentro de campo para jogar. E o John Kennedy, que é o primeiro nome citado por mim aqui nesse vídeo para ocupar essa função de camisa 9, é um garoto da base, goleador e que a Europa está de olho nele. Em julho deste ano, o Benfica mostrou interesse nesse jogador. Jorge Jesus saiu do Flamengo, foi para o Benfica e houve especulação, o Benfica levou o Gilberto e também teve uma especulação forte em cima desse centroavante chamado John Kennedy. Tanto que o Fluminense veio a público dizendo que não teve nada oficial, foi apenas uma sondagem. Como o que aconteceu com o Luiz Henrique, que ele foi sondado por um outro clube europeu e ficou na vitrine, jogou no Sub-23, depois subiu para os profissionais, e nos profissionais está sempre entrando no segundo tempo. Nunca se sabe que o Odair possa fazer isso também nesse jogo contra o São Paulo, colocar o John Kennedy, vamos assim dizer, na vitrine. John Kennedy é um jovem jogador, acho bem complicado a escolha dele para jogar essa partida, porque ele é muito jovem, aí já entra na área do contra, né? Ele é um cara muito jovem, nunca jogou como titular na equipe principal, ele começaria jogando do nada, assim, praticamente colocado, e eu acho que tem outras peças importantes à frente dele. Somente se realmente essa vibe de colocar jogador da base que é especulado na vitrine, botar dentro de campo, for muito forte mesmo no Fluminense, é que o John Kennedy vai aparecer. Mas é uma boa alternativa, um cara jovem, veloz, é goleador e seria uma novidade. Aí o nosso treinador é um pouquinho avesso a novidades, ele é muito certinho, tem o seu time certinho ali e vai nele até o fim. É bem complicado ele fazer algo diferente disso aí. Mas é uma opção e é um nome que eu achei interessante trazer aqui para a gente observar. E a outra opção é o Fred. O Fred disse na última coletiva de que ele não tinha condições físicas para atuar 90 minutos. Palavras do próprio Fred. Ele falou, não tenho condições de jogar os 90 minutos. E eu acredito muito na palavra do jogador, porque o corpo é dele, ele sabe os limites dele. E também ele tem entrado no segundo tempo, a gente percebe um Fred mais lento do que ele já costuma ser. Ele fez um belo gol na penúltima partida, um chute fora da área e só. Então acredito que o Fred não seria a pessoa ideal para começar esse jogo. Principalmente por causa da parte física do centroavante. Outra opção, Marcos Paulo. O Marcos Paulo ele tem sido escalado aberto na esquerda, uma posição que não é do agrado dele, ele não atua bem daquele lado ali e está jogando mal um jogo após o outro. Seria interessante trazer ele para uma posição que ele está acostumado a jogar, joga na seleção portuguesa como um falso 9, é jovem, pode dar uma correria ali, mais ou menos parecido com as características do Evanilson naquela posição. Pode ser que a gente recupere o Marcos Paulo, colocando ele nessa posição, ele jogue bem, ele faça gol e ganhe confiança, até para
se for o caso, na outra partida voltar novamente lá pelo lado esquerdo, ganhar confiança e continuar jogando na equipe titular. Precisamos recuperar o Marcos Paulo, porque é um jovem, é talentoso, mas tem jogado muito mal e o banco parece que está chamando ele com muita vontade, porque é atuação ruim atrás de outra. É uma das opções interessantes colocar o Marcos Paulo nessa função do falso 9, principalmente por ele jogar assim na seleção portuguesa e porque mantém ele no time e recupera a moral do jogador. E abriria espaço, também tem uma coisa muito positiva nisso aí, abriria espaço para uma outra escalação lá pelo lado esquerdo. Quando você traz o Marcos Paulo para a função de centroavante, você arruma uma vaga lá na ponta esquerda, que é a posição que ele está sendo mal escalado. Aí você ganha chances para Pacheco, Wellington Silva e Luiz Henrique. Até o próprio Luiz Henrique pode jogar ali pelo lado esquerdo. Eu esqueceria um pouquinho do Wellington Silva, que não é muito do meu agrado, mas daria oportunidade para o Luiz Henrique ou para o Pacheco fazer aquela função que o Marcos Paulo faz, deslocando o Marcos Paulo para a função de falso 9. É muito interessante a escalação do Marcos Paulo nessa função. E a outra é do veterano Nenê, que todo mundo sabe que o Nenê é um cara que já jogou no Vasco dessa maneira, já jogou no São Paulo na função de falso 9, daria uma outra oportunidade, abriria uma outra vaga no meio de campo, onde que ele está localizado no momento. Você pega o Nenê, joga ele lá na frente, junto com os atacantes, para ser o falso 9, aí você ganha uma vaga no meio de campo, aí você poderia colocar o Ganso para armar o jogo, a gente ter mais tempo de Ganso dentro do jogo, um Miguel, que a gente não sabe porque não está recebendo oportunidade. Então a gente poderia abrir opções no meio de campo, principalmente encaixar o Ganso nisso aí. E você poderia colocar o Ganso e o Nenê jogando junto. Nenê na frente, de falso 9, e o Ganso no meio de campo. Então são oportunidades, vagas que surgem com modificações de peças no próprio time titular. Quando você desloca o Nenê de uma posição para outra, você abre uma vaga. E quando você desloca o Marcos Paulo também de uma vaga para a outra, você abre uma outra oportunidade para outro jogador. Então podemos muito bem ter um Ganso no time, dependendo dessa movimentação de peças, ou de um Pacheco aberto na esquerda. Certo é que nós teremos o retorno do Yuri na posição de volante e que alguma coisa precisa ser feita no comando de ataque, já que o Evanilson não vai jogar. Na minha opinião, entre o Nenê, o Marcos Paulo, o Fred e o John Kennedy, a melhor opção para mim teria o Marcos Paulo escalado ali, porque você manteria a juventude do ataque, Marcos Paulo, Michel Araújo, ou um Pacheco aberto na esquerda, uma garotada na frente, mais leve, mais veloz do que até o próprio Nenê nessa função de falso 9. Manteria o Nenê naquela em meio de campo e a garotada na frente. Essa é a melhor opção. Melhor opção se o Pacheco for escalado. É a minha preferência lá no lado esquerdo também. Luiz Henrique também não é uma má ideia. Então é isso aí. Vamos ver o que o Odair vai fazer, vamos ver o que ele vai fazer no treino de hoje, quais escolhas e como a coisa vai se desenrolar para a gente vencer essa partida importante contra o São Paulo, porque todo jogo no Campeonato Brasileiro é muito importante. Se gostou, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, comenta aqui embaixo, que é muito importante. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês.